as primeiras décadas do século XIX, 1810, 1820, veio uma onda de generalistas, ou seja, as pessoas que procuravam habitar os gerais. Porque até então, no século anterior, o ciclo era do ouro, todo mundo trabalhava era com a mineração. E como passou esse ciclo e não tinha mais valor e acabou a exploração aurífera, chegaram os primeiros habitantes nas primeiras décadas do século XIX, 1805, 1810. E vieram de Minas Gerais, do sul da província, né? Porque o Triângulo Mineiro na época era a província de Goiás, não era Minas Gerais. E habitaram essa região. Entre essas famílias pioneiras vieram gente de Piuí, os Alves, os Pereira, Cardoso, vieram para essa região. Aqui onde está localizada a cidade, especificamente, é o senhor Joaquim Pereira Cardoso, fez uma enorme fazenda e colocou o nome de Fazenda Santo Antônio das Grimpas. Esse senhor era louco para aumentar a densidade populacional da região. Ele oferecia pedaços de terra, cedia as pessoas para virem morar aqui. Ele queria fazer o que chamava na época um patrimônio, ou seja, um povoado. Como distrito ficamos até 1930. Quando triunfou em outubro de 30 a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, começou o Estado Novo. Pedro Ludovico Teixeira, Emílio Póvoa e Mário de Alencar Caiado formou a junta governativa da província de Goiás, né? Então, do Estado. Então formou-se uma comissão aqui, assim que triunfou a Revolução. Correram lá para pedir para ele emancipar o povoado, desmembrar de Piracanjuba. E foi atendido imediatamente, só que aí ele disse, então eu quero fazer uma exigência, eu quero ter o privilégio de escolher o nome para o futuro município. Então foi ele que escolheu o nome de Hidrolândia, Dr. Mário de Alencar Caiado, no dia 24 de novembro de 1930, já baixaram o decreto criando o município e denominando Hidrolândia. Meu pai chamava José Amante de Souza Pinto. Foi pioneiro na criação da cidade de Hidrolândia, juntamente com outros companheiros, e fez tudo para poder melhorar essa cidade. Foi o primeiro prefeito nomeado, ficou de 1930 a 35, quando voltou à condição de distrito, pela mudança da capital para Goiânia. Depois, em 48, emancipou-se novamente. Aí veio o primeiro prefeito, foi o senhor Antônio Correia. Meu pai foi o primeiro prefeito depois que a cidade foi emancipada. E ele era um visionário. Ele sonhava com uma Hidrolândia próspera, uma cidade onde o progresso poderia ser pujante. E com o crescimento do povoado, surgiu a necessidade de abastecimento de água. Então criou-se o famoso rego d'água, que existe até hoje, né? Esse rego d'água alimentava toda a cidade da época. O nosso saudoso Antônio Correia de Araújo, né, instruído por uma pessoa que conhecia um pouco de engenharia, né, e o orientou que se aproveitasse o potencial energético do Ribeirão Grimpas, poderia construir uma usina elétrica. E ele abraçou a ideia, né, como diz o ditado, juntou os pés com as mãos, né, gastou o dinheiro do próprio bolso, então construiu a primeira usina elétrica de Hidrolândia. Ele contratou uns alemães que vieram cá e fizeram então a usina. Então foi um prefeito muito atuante, com poucos recursos, porque não tinha verbas igual tem hoje. E
por muito tempo, juntamente com o Milton Zesqueira, que foi um baluarte nessa cidade, uma pessoa que trabalhava e tinha um trânsito muito grande com os governadores, principalmente com Pedro do Vico. Ele tinha grande amizade pessoal. Muitas vezes eu vi Pedro do Vico, Vereirão de Freitas, eu menina assim de 6, 7 anos. Então foi grande apoio que eles deram, e quem era o mediador dessas buscas, dessas ajudas, foi o tio Zesqueira. A pessoa de Juscelino Kubitschek, na época, era o prefeito de Belo Horizonte. E então o Zesqueira ficou conhecido o Juscelino, conversaram durante muito tempo, né? Enfim. E dali então surge aquela amizade que permaneceu durante toda a vida. Ele, como presidente da República, e o Zesqueira, como líder político da cidade, teve alguns contatos, né? E a amizade sempre foi crescendo, né? Quando o Juscelino lançou-se candidato a senador por Goiás, no seu ciclo de comícios, o primeiro comício da campanha foi feito em Hidrolândia, na porta da antiga farmácia. Ali aonde tem um restaurante, perto da igreja, aquele casarão era da minha avó. Ali era uma farmácia do meu tio Zesqueira, que foi um grande batalhador para a melhoria dessa cidade. Ele veio de Morrinhos, se instalou aqui e fez aquela casa. Por enquanto ainda está preservando ainda o formato delas, né? Mas tem muitas que já foram destruídas, foram refeitas. Vou lembrar do casarão do Filó, onde funcionou a biblioteca pública, onde funcionou o centro cultural. Está em decadência, hoje um patrimônio da prefeitura, completamente abandonado. E a gente pontuaria outros tantos, né? Então, outra coisa que precisava da prefeitura, o órgão competente, fazer o tombamento, não deixar destruir, né, as casas. Que precisa guardar a memória, fazer memória das tradições nossas. E as casas eram uma delas, de pessoas que lutaram muito por essa cidade, que deu início. E eu acho que precisava muito desse cuidado na preservação dos nossos casarões.